Aleluia, glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 14. Tá para projetar aqui? Na versão Almeida, revisada e atualizada. Vamos lá. Gostaria que vocês lessem comigo. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nós, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não uma apenas, uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Verso 17, não que eu esteja, você consegue colocar na versão Almeida, revisada, atualizada? Isso aí. Não que eu procure o donativo, mas que o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Alguém aqui deseja crédito na praça? Alguém aqui já tem problema de crédito na praça? Você sabe que ter problema de crédito é muito ruim, e ter crédito também é muito bom. Verso 17, não que eu procure. Verso 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, era um amigo lá de Paulo, um bom nome para você dar para o seu filho, me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, é aprazível, é aceitável, prazeroso a Deus. Verso 19, esse versículo, todo mundo geralmente lê para falar dízimo, oferta, é um versículo mundialmente conhecido. Olha só, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas vossas necessidades. Alguém aqui tem necessidade? Glória a Deus. Você falou não tem, porque é isso que está falando aqui. Ora, o nosso Deus, só até o verso 19. Irmãos, eu gostaria de compartilhar rapidamente sobre isso. É sobre, na verdade, o verso 17, porque Paulo, ele falou que, aqui Paulo, ele estava escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, uma igreja, ele estava escrevendo uma carta para a igreja, ele não estava naquela igreja, mas ele começou a falar da necessidade que ele tinha, das dificuldades que ele teve, e ele estava agradecendo, porque aquela igreja, de alguma forma, ajudou ele na obra de Deus. E aí o que ele fala? Olha, eu sei que vocês me deram donativo, vocês me deram oferta, vocês me abençoaram, vocês estavam vendo a minha necessidade, vocês me ajudaram em oração. E ele fala assim, mas eu não estou interessado nisso, o meu interesse é que o fruto de vocês aumente o seu crédito. Como eu falei para você, alguém aqui já não teve crédito na praça? Vai falar financiar um apartamento lá e não tem o crédito. Vai pedir dinheiro emprestado, porque não tem crédito. E crédito é muito importante, porque na verdade crédito fala do favor de Deus sobre a sua vida, crédito fala de provisão, crédito fala de portas abertas, crédito aqui fala de negócios fechados. O empreendedor, ele precisa de crédito, mas é interessante que ele não está falando aqui de crédito bancário, crédito imobiliário, ele está falando que na verdade vocês vão ter crédito com Deus. Ele está falando de uma pessoa. Eu não sei se você sabe, para você crescer e ser bem sucedido no seu casamento, você precisa ter crédito com a sua esposa, você precisa ter crédito com o seu marido. Muitas coisas que vão acontecer no seu casamento, facilidade, pessoas fazerem algo, sabe, com base em sacrifício, tem a ver com crédito. Então é muito importante, você que é empresário, você que está lá no setor privado, você que trabalha no regime CLT, você que é líder, você que exerce algum grau de influência sobre a vida das pessoas, é muito importante você ter crédito com as pessoas. Então você quer crescer no seu casamento, tenha crédito com a sua esposa, tenha crédito com o seu marido, tenha crédito com os seus liderados, tenha crédito com os seus funcionários, tenha crédito com o seu chefe, tenha crédito. Então, eu já cheguei diversas vezes em casa, cansado, minha esposa às vezes também vem comigo cansada, e eu chego e falo assim, nossa, eu estava com tanta vontade de comer aquilo que só você sabe fazer, sabe quando está com fome, e ela cansada, e ela pega, ela vai tomar banho, mesmo cansada, ela vai lá na cozinha e faz aquilo que eu pedi para ela. Mas por que ela fez estando cansada? Porque de alguma forma eu tenho crédito com ela.
Porque se você não tem crédito com a pessoa que você ama, meu irmão, você não tem favor sobre essa pessoa. Agora, o que Paulo está falando aqui? O mais importante, tudo isso que vocês estão fazendo, de vocês darem oferta para a igreja, na verdade, isso é crédito que vocês têm com Deus. Porque quando vocês têm crédito com Deus, todas as suas orações serão respondidas. Quando vocês têm crédito com Deus, o que vai acontecer? As suas necessidades serão supridas. E é interessante que você tem necessidade, mas Deus não tem necessidade. E a palavra de Deus fala que as nossas necessidades serão supridas, não com base nas suas necessidades. As nossas necessidades serão supridas com base na riqueza de Deus. Olha que coisa poderosa. E aí, mas você fala assim, pastor, mas como que eu faço então para aumentar o crédito? Eu tenho crédito com a minha esposa, e sempre procuro aumentar o crédito com a minha esposa. É que tem solteiros aqui, não é curso de casais, mas geralmente o homem sempre está, como que eu posso dizer? Sempre está mais desejoso, carente do que a mulher. A mulher, não sei, a gente ensina isso no curso de casais. O homem, ele geralmente, o homem é um micro-ondas. 10 segundos o cara está pronto. A mulher não, é um forno a lenha. Você tem que preparar ela, né? Você vai jogando a lenha, vai abanando, para no dia seguinte você ter um negócio. É assim, eu não sei se você sabe. Os jovens um dia vão saber. Mas o que acontece? O que leva você a chegar naquele cansaço e você querer ter uma noite de amor com a sua esposa está cansada, mas ela vai lá tomar banho, ela coloca perfume para você, porque você tem crédito com ela. Você fez tanta coisa por mim, como que eu posso rejeitar para você? Olha o que Paulo está falando. Vocês, no meio das minhas necessidades, vocês ofertaram não para mim, vocês ofertaram na igreja do Senhor. E por vocês ofertarem na igreja do Senhor, hoje vocês têm crédito com Deus. O que o empresário hoje, nesse mundo, precisa? Você precisa ter crédito com Deus. Um dia eu fui lá no trabalho lá acho que do Aderbal, ele ficava falando assim, não, eu sou só filho do dono. Eu falei assim, então o cara tem crédito. É isso. Quando você tem revelação dessas coisas, meus irmãos, por que crédito, como eu vou repetir, o que crédito fala? Fala de provisão, fala de portas abertas. O que você precisa para fechar um negócio e ser bem sucedido nesse negócio? Você precisa de crédito. E aqui eu estou falando de crédito com pessoas. Mas o que ele fala aqui? Que na verdade esse crédito, vamos ler o verso 17 de novo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto. É o fruto. Então ele está falando que o fruto que vai aumentar o seu crédito. O que ele está falando? O que é fruto? Segundo a palavra fruto aqui tem dois significados. Frutos tem a ver com lucro, dividendos, mas esse fruto aqui tem a ver com o quê? Com serviço. Lucro tem a ver com o quê? Com serviço. Por isso que Jesus falou, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Porque quando você serve, você aumenta o seu crédito em relação às pessoas. E o que ele está falando? Que o meu interesse, Paulo está falando assim, o meu interesse não é nas ofertas, nos dízimos que vocês vão entregar, nas orações que vocês têm feito por mim. O meu interesse é que o serviço, que o encargo que vocês têm pela obra do Senhor, aumente o crédito com Deus. Porque eu mesmo não tenho condição de pagar e retribuir aquilo que vocês têm feito por mim. Mas o meu Deus, que é rico na sua presença, o meu Deus, que vai suprir cada uma das suas necessidades com base nas suas riquezas. Então o que ele está falando? Que é fruto. Que Paulo está falando aqui, o seu fruto precisa aumentar o seu crédito. Esse fruto aqui tem o significado do que? De trabalho. Esse tem o significado do que? De serviço. Por isso que Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Tem um outro versículo lá em Filipenses capítulo 1, verso, se não me engano, 21, que Paulo ele fala assim, viver para mim é lucro. Alguém conhece esse versículo? Põe lá, versículo, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que Paulo está falando aqui? Quem veio ler esse versículo, acha que Paulo está falando, quero morrer. Que está falando, olha as dificuldades que eu tenho no mundo, as crises, às vezes aquele irmão falando, eu quero morrer, meu marido me deixou, perdi a esperança, eu quero morrer. E você vê Paulo falando assim, olha, para mim viver é Cristo. E se eu morrer, eu estou no lucro. Mas é interessante, olha o que vem no verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O que ele está falando aqui? Se o meu serviço na obra de Deus ela é útil, eu já não sei se eu quero morrer. Então, na verdade, se existe um povo que precisa valorizar
o seu trabalho, esse é o povo de Deus. Porque ele fala, porque o seu trabalho aumenta o crédito que você tem com Deus. E aí Paulo está falando, eu já não sei se eu quero morrer, porque o que eu faço aqui tem muita utilidade. Então Paulo, ele não precisava de que ninguém valorizasse o que ele fazia, ele valorizava. Paulo, ele amava a Deus não com base nas circunstâncias. Paulo, ele amava a Deus com base na sua posição que ele tinha em Cristo. Eu sou filho da obra, eu sou filho do grande empreendedor, como o Aderbal falava, eu sou filho do dono. Então, na verdade, Paulo, o amor que Paulo tinha pela obra de Deus e pelo Evangelho, não tinha a ver com a circunstância. O amor que Paulo tinha a ver com a sua posição. Então, e a sua posição era inalterável. As circunstâncias vêm, vão, você um dia ganha dinheiro, perde dinheiro, faz negócio, fecha negócio, essas coisas são passageiras, mas a sua posição em Deus não muda. E quando o seu amor está associado na sua posição, você serve um Deus que é fiel, e a sua fidelidade não aumenta e nem diminui, é sua, é única. E aí ele está falando que o meu serviço, eu vejo que o meu serviço na obra de Deus, ele é muito útil, então eu já não sei se eu quero morrer. Aí no final ele fala, eu sei que é muito bom estar com o Senhor, eu quero um dia estar com Ele, mas eu sei a minha importância, o meu serviço, o meu encargo, a minha oração, as minhas ofertas na obra de Deus. E para encerrar, eu queria falar rapidamente o que na verdade acontece quando você tem crédito com Deus. Quando você tem crédito com Deus, a oferta aumenta, a provisão aumenta, você cresce, você multiplica, você expande, e aí você começa a ler aquele versículo, Filipenses 4,19, de uma outra forma. Mas eu quero só contar o contexto, porque Paulo aqui está se despedindo da igreja, mas você precisa entender como que Paulo começou essa igreja. Eu não tenho tempo de ler, mas lá em Atos capítulo 16, conta a história de como Paulo abriu a igreja de Filipenses. Porque tudo isso aconteceu na igreja de Filipenses, porque o Paulo um dia teve uma experiência com Deus, e ele falou assim, a minha família, o meu dinheiro, o meu empreendimento, o meu salário é para servir a obra de Deus. E quando ele colocou isso no coração dele, tudo aquilo que Paulo tocava prosperava, porque na verdade quem retribuía o serviço não era homens, era o próprio Deus. Ele tinha crédito com Deus. É muito bom você ter crédito com as pessoas. Esses dias eu falei com Mateus e com Felipe, são os obreiros, e eu falei assim, Felipe e Mateus, o seguinte, eu quero aumentar o padrão aqui das aulas. Nós temos aula de CTL, maturidade, e eu quero que vocês deem as aulas, todas as aulas, que geralmente cada semana é um professor que dá aula. Eu quero que vocês dêem aula do começo ao fim. O que eles falaram para mim? Sim, pastor, conte comigo. Irmãos, quem está aqui no nosso meio sabe que é difícil os dois trabalham, os dois têm filhos pequenos, você sai do seu contexto, pegar trânsito, trabalhar e chegar aqui 7h30 da noite, e daqui tem que dar aula até 10h30 da noite, todas as terças-feiras, até o mês de novembro. Mas por que eles falaram sim para mim? Porque de alguma forma eu tenho crédito com eles. E eles não perguntaram assim para mim, pastor, você vai me dar algum recurso? Você vai me dar alguma recompensa? Às vezes o pessoal faz matrícula aqui do curso e nem paga mensalidade, mas eles continuam dando aula. Por quê? Porque de alguma forma eu tenho crédito com eles. Agora, se eu não tivesse crédito com eles, com certeza eu não daria aula. Então você percebe que a obra é feita com pessoas que têm crédito. Você precisa ter crédito com as pessoas abaixo de você. Você precisa ter crédito com pessoas acima de você. Você no seu empreendimento, você precisa ter crédito com os seus funcionários, porque quando você tem crédito, eles não vão medir esforços para fazer aquilo que você deseja. E aí, o que acontece com a vida de Paulo? A palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 16, que Paulo, ele tinha, eu não sei quem conhece a história, ele tinha um discípulo muito amado que era Timóteo. E a palavra de Deus fala que ele ganhou Timóteo começou a viajar com Paulo, e a palavra de Deus fala que lá em Atos, se eu não me engano, Atos capítulo 16, verso 5, a palavra de Deus fala que a igreja onde Paulo abria muitas igrejas, e aquelas igrejas cresciam, prosperavam, avançavam, mas a palavra de Deus fala que um dia, Paulo estava ali, não sei se você já está no seu trabalho, não sei o que, crescendo, avançando, um empreendimento bom, e a palavra de Deus fala que um dia, Paulo ele teve uma visão. Qual foi a visão que Paulo teve? A visão que Paulo teve, ele falou assim, depois você lê lá em Atos 16, eu não tenho tempo de explicar. Quando ele teve essa visão, na visão que Paulo teve, era um homem que estava na região da Macedônia, e esse homem, ele estava em pé,
na frente de Paulo, falando: Paulo, venha para Macedônia e nos ajude. Essa foi a visão que Paulo teve. E Paulo não estava na Macedônia. A palavra de Deus fala que naquela hora Paulo percebeu que aquela visão era de Deus. Ele se preparou para ir para Macedônia. E quando ele foi para Macedônia, na região da Macedônia fica a igreja de Filipenses e a igreja de Tessalônica. Por isso que você vê aqui os irmãos falando, como nós lemos: vocês deram oferta. A igreja de Tessalônica, vocês não deram uma vez, vocês deram oferta mais de 2 vezes. Então por quê? A palavra de Deus fala que ele simplesmente teve uma visão, e porque ele tinha um coração para servir ao Senhor, ele simplesmente deixou seu empreendimento com os sócios dele, com os discípulos dele, com os amigos de confiança dele, e foi abrir um outro empreendimento, ou foi abrir uma outra igreja. E a palavra de Deus fala que quando ele chegou lá na igreja de Filipenses, ele encontrou uma mulher que se chamava Lídia, uma mulher temente a Deus. O que significa Lídia na Bíblia? Significa trabalho árduo. Eu não sei, quando você quer começar um empreendimento, quando você quer abrir uma igreja, quer começar alguma coisa, você precisa ter pessoas que estejam do seu lado, que queiram trabalhar. Quem é empreendedor aqui sabe, é muito bom você ter gente do seu lado que esteja disposto a trabalhar. Não é ruim você ter gente lá que você tem que ficar dando dinheiro, vai, trabalha, a pessoa fica no Facebook, no Instagram, não, trabalha. E a palavra de Deus fala que a primeira experiência que Paulo teve na igreja de Filipenses foi com essa moça. Essa moça era uma vendedora. E a palavra de Deus fala que ali foi estabelecida a primeira célula. Mas a palavra de Deus fala que depois que ele estabeleceu essa primeira célula, ele continuou andando pela região. E aí apareceu uma mulher endemoniada. Essa mulher endemoniada, não pelo Espírito Santo, mas por demônios, a palavra de Deus fala que ela ficava gritando: "Oh, Paulo, esse homem é um profeta de Deus, ouçam ele é um homem de Deus." E Paulo ficava ouvindo aquilo. Você consegue imaginar até os demônios valorizando o seu trabalho na igreja? Você consegue imaginar os demônios abrindo caminho para que você seja bem sucedido no seu ministério? E a palavra de Deus fala que Paulo, ele pegava, ele ia para um lugar, e a mulher endemoniada falava lá: "Olha lá, aquele era profeta, ele é homem de Deus." E a palavra de Deus fala que chegou um momento que Paulo ficou tão indignado com aquilo, tão indignado, ele expulsou o demônio da mulher. Mas o que acontece? Aí você começa a continuar lendo a história. A palavra de Deus fala que na verdade essa mulher, ela era endemoniada, ela fazia a revelação das pessoas, e aquilo era fonte de lucro para aquela cidade. E quando o demônio saiu daquela mulher, em outras palavras, ela não tinha mais como trazer lucro para aquela cidade. E os homens viram aquilo, ficaram indignados com quem? Com Paulo. Olha que lá, tirou o demônio, perdemos, agora estão dando prejuízo, não vamos mais ganhar dinheiro. E aquela cidade, a cidade de Filipenses, é uma cidade romana, que é colonizada por romanos. Eles pegaram Paulo, juntamente com Silas, e falaram: "Você está vendo aqui, esses 2 homens, eles são judeus, estão pregando o evangelho, e está vendo aquela mulher endemoniada, expulsou o demônio, agora estamos perdendo dinheiro, porque o demônio não revela mais aquilo, e estamos perdendo demônio." Aí a palavra de Deus fala que eles pegaram Paulo e Silas, e jogaram ele na cadeia, colocaram ele lá no mais fundo da cadeia, fecharam, açoitaram ele, deram chicotada nas costas, tudo, e ainda prenderam as pernas de Paulo e Silas. Você imagina, o cara está lá, ele teve uma visão de um homem em pé falando para Paulo: "Paulo, vem para Macedônia, nos ajude." Aí tempos depois ele está preso, sendo chicoteado, porque ele libertou uma moça dos seus demônios. O que você faria numa situação como essa? E Paulo, ele fez exatamente aquilo que nós fazemos quando nós passamos por dificuldades. O que ele fez? Louvou ao Senhor. A palavra de Deus fala que era meia-noite, ele começou a louvar o Senhor. E quando ele começou a louvar o Senhor, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que todas as portas da cadeia se abriram, os cadeados quebraram, e ali tinha um carcereiro que era responsável pelo Paulo e Silas. E a palavra de Deus fala que esse carcereiro, que era o dono lá que era responsável pela prisão, quando ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, que os presos estavam tudo fugindo, ele catou a espada dele e ia se matar. Por que ele ia se matar? Porque provavelmente no dia seguinte ele ia ter que prestar conta do que aconteceu. Ele falou assim: "Como que eu vou falar que teve um terremoto que abriu as cadeias e os caras fugiram? Eu vou me matar, porque eles vão me matar, é melhor que eu me mate." E quando ele foi se matar, a palavra de Deus fala que Paulo aparece e grita: não se mate, nós estamos aqui, nós não fugimos." E a palavra de Deus fala que esse carcereiro, que era romano,
se ajoelhou diante de Paulo e falou assim: eu quero aceitar esse Jesus. E a palavra de Deus fala que Paulo vai lá e ora por ele e aceita Jesus. Esse carcereiro vai lá, limpa as feridas de Paulo, leva Paulo para sua casa, e Paulo com Silas, e Paulo vai lá e prega para a família do carcereiro. E aí foi a segunda célula, e ali a igreja de Filipenses foi estabelecida. Então quando Paulo ele está, e aí o que acontece? Aí Paulo vai embora. Então aquela cidade inteira, elas amavam Paulo. Aquela cidade inteira, elas valorizavam a obra de Paulo, porque na verdade eles viram que porque Paulo, na verdade, ele entregou a sua vida pelo Evangelho. Que homem em sã consciência está bem no seu trabalho, bem lá no seu empreendimento, de repente tem uma visão para multiplicar, para frutificar, e de repente você começa a ver por restrições, dificuldades. E aí quando Paulo fala para as pessoas, olha, aí quando você for ler Filipenses capítulo 4, verso 19, você entende muitas coisas. Aí quando Paulo, porque na verdade, esse versículo foi para quê? Para a igreja de Filipenses. Por quê? Porque aquela igreja amava servir a obra de Deus. Nós enviamos 97 pessoas para o encontro. Pastor, o que nós vamos fazer agora? Faça que nem Paulo. Eu quero te dar um conselho: ame a obra de Deus. Faça que nem Paulo. Seja apaixonado pelo Evangelho. Entenda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como a irmã aqui acabou de falar. Nós estamos aqui há 1 mês e meio de um próximo encontro. Eu quero falar para você, com certeza vão levar muitas mais pessoas. Mas por quê? Porque o seu crédito vai aumentar. Então quando Paulo falou que o seu fruto aumente o seu crédito com Deus, porque Paulo estava falando segundo aquilo que ele fez, porque Paulo ele saiu de uma igreja frutífera, ele foi estabelecer uma igreja, e essa igreja cresceu e frutificou. Olha o que fala no verso 18, Filipenses capítulo 18, 4 verso 18, olha só o que ele fala: recebi tudo e tenho muita abundância. Então ele passou por necessidade, mas a palavra de Deus fala: hoje eu tenho muita abundância, vocês me ofertaram, vocês me ajudaram. Irmãos, eu não estou falando aqui somente de dinheiro não. O que eu estou falando? Que só existe uma forma de nós recebermos crédito do Senhor, é quando nós fazemos porque nós amamos a obra de Deus. É muito bom quando você trabalha com pessoas responsáveis, é muito bom quando você está na conferência, e eu fiquei insistindo, vai ser bênção para você, e ele acabou indo. Ele tem dificuldade financeira, mas ele foi. Eu sabia que ele não tinha condição de dar uma oferta de R$100. Eu fiquei extremamente impactado naquela situação. Falei para ele: olha aqui, pelo amor de Deus, eu quis devolver, não vou devolver não, porque eu vou valorizar o que ele fez. Naquela hora, ele estava falando para mim: pastor, o senhor tem crédito comigo. Mas naquela hora, na verdade, quem estava obtendo crédito era ele. De 3 anos para cá, eu já dei mais do que 10 vezes mais do que aqueles R$100 do que ele me deu. Ele, debaixo da minha liderança, ele tem crescido em influência, em realidade, em posição no nosso meio. Por quê? Porque na verdade, ele obteve o meu favor. Ele obteve crédito comigo. Ele deu no meio do seu sacrifício. Ele deu no meio da sua generosidade. Ele deu no meio, o que ele estava falando? Pastor, eu estou aqui para te honrar. Mas na verdade, quem estava honrando ele, agora quem está honrando ele, sou eu, porque ele tem crédito comigo. Quando muitas vezes você briga com a sua esposa e fala: eu não vou para a igreja. O que você está desonrando? Você está desonrando a Deus. Agora quando você briga com a sua esposa, briga com o seu marido e fala: eu vou para o culto, você pode ter certeza, você está obtendo crédito com Deus, porque eu briguei com meu marido, mas estou vindo para o culto para adorar a Ele. Isso é fruto. O seu fruto aumenta o crédito com Deus. Às vezes você está com dificuldade, eu não consigo ofertar, mas diante de tanta dificuldade você vai lá e oferta. Na verdade, às vezes as pessoas podem até criticar você, mas você sabe que através desse serviço o seu crédito aumenta com Deus. Sabe, se existe uma coisa que nós precisamos fazer, é aumentar o nosso crédito com Deus. Como nós fazemos isso? Servindo. Então como que nós aumentamos o crédito com Deus? Servindo pessoas. Sirva a sua esposa, sirva o seu marido, sirva os seus liderados, sirva o seu líder, sirva o seu empregado, sirva o seu padrão, sirva a todos. Quando você faz isso, esperando a recompensa de Deus, você pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Você pode até passar por necessidade, porque todos passam por algum momento na vida, nós passamos por necessidade. Mas a palavra de Deus fala que Ele vai suprir cada uma dessas necessidades, não olhando para a sua necessidade, mas olhando para a conta bancária dele. Fala assim: é isso que está precisando? Toma.
O que nós precisamos é de crédito, crédito com Deus. Como nós fazemos isso? Servindo a sua esposa, servindo o seu marido, servindo os seus filhos, servindo o seu empregado, servindo o seu funcionário, servindo o seu liderado, o seu líder. E pior que Paulo, ele era uma pessoa que ele tinha um favor dos seus liderados e tinha um favor do pai do empreendimento. Ele tinha um favor das pessoas que serviam a Deus e tinha um favor das pessoas e tinha um favor do próprio Deus. Gostaria que você se levantasse. Pastor, deixa eu falar uma coisa. Por que nós estamos compartilhando isso? Nós temos, daqui 1 mês e meio, nós temos mais um encontro. O que nós precisamos fazer? Fazer o que Paulo fez. Paulo, ele estava na sua casa e teve uma visão de um homem se levantando falando: venha para Macedônia, venha para Macedônia, nós precisamos da sua ajuda. E na verdade aquele homem representava 2 igrejas. E porque Paulo seguiu a visão que Deus deu a ele, a palavra de Deus fala, ele teve muito crédito com Deus. E até hoje tem muito crédito com Deus. Você quer ter crédito com Deus? Sirva as pessoas. Sabe, nós vamos ter um encontro, nós vamos ter um jejum de 21 dias. Sabe, sirva ao Senhor. Como eu falei para você, o que é você ter encargo pelas coisas de Deus? O que é você ter encargo pela igreja de Deus? O que é você ter encargo pelas coisas de Deus? Porque encargo fala de você pegar a obra de Deus e colocar no seu ombro. O encargo é você conduzir a obra de Deus com o seu ombro. Mas deixa eu te falar uma coisa, todo mundo sabe que encargo cansa muito. Encargo é você pegar a obra e conduzir no seu ombro. Agora amor é você conduzir a obra de Deus no seu coração. Quando você faz as coisas por amor ao Deus, o encargo jamais será pesado. Eu sei que muitas pessoas têm só encargo e perderam o amor. Qual a consequência disso? A consequência é que você vai cansar. A consequência é que você vai parar. Mas quando o seu amor não está nas circunstâncias, o seu amor não está na dificuldade, o seu encargo não está nas dificuldades, mas na verdade o seu encargo está no Senhor, em amar o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, o seu encargo nunca será pesado. Você nunca vai falar para Deus: Senhor, estou muito cansado. O que você vai fazer? Quando você dormir, você vai dormir mais, para trabalhar mais para o Senhor, porque eu amo o Senhor. E quando eu amo o Senhor, eu amo a minha esposa. Estou aqui, ela saiu daqui, eu sou apaixonado demais pela minha esposa. Ela deu uma oferta aí para minha filha, está lá na salinha. Eu dei uma oferta, eu dei dinheiro para minha esposa, 10 vezes mais o dinheiro que ela deu para oferta. Eu falei que é para aumentar o crédito hoje com você, mas porque eu amo você. Eu tenho um encargo pela minha esposa, e eu nunca cansei desse encargo por ela, porque o que sustenta esse encargo é o amor que eu tenho por ela. O que nós precisamos, você que está chegando do encontro, você que já serve ao Senhor, o que nós precisamos preservar não é o encargo, o que nós precisamos preservar é o amor por Deus. Paulo fez o que fez, foi chicoteado, depois foi preso, torturado, daí depois ele orou para aquelas pessoas que estavam torturando ele, e essas pessoas se converteram, e ali ele abriu uma das igrejas mais vitoriosas que ele poderia abrir. Por quê? Porque ele amava a obra de Deus. Sabe, ame o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu esforço. Você pode ter certeza, porque quando você ama, automaticamente você vai ter encargo por aquele que você ama. Você vai ter admiração pela pessoa que você ama. Ame a Deus, que você vai ter admiração pela igreja dele. Ame ao Senhor, que você vai admirar e vai ter encargo pelas pessoas que Deus vai colocar no seu coração. Quem ama não se cansa, quem ama não para, quem ama corre e não se cansa, quem ama visualiza, quem ama procura oportunidades para agradar aquele que ama. Por isso que eu fui lá e dei uma nota para minha esposa, que representava 10 vezes o valor que ela deu para minha filha, porque você ama. Eu quero terminar o culto aqui hoje, eu sei que foi rápido, mas que você tenha o mesmo coração que Paulo. Paulo, ele teve uma visão, ele não imaginava o que viria por trás daquela visão. Hoje nós estamos contando o que aconteceu com um homem que estava disposto a servir a Deus. Ele abriu 2 igrejas, mas ele passou por dificuldade, e nenhuma dificuldade ele reclamou.
Por quê? Porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, o Senhor vai colocar um encargo, vai colocar admiração, vai colocar disposição, e por conta desse amor, você vai prosperar financeiramente. Por conta desse amor, o seu casamento vai aumentar, vai prosperar. Você vai amar a sua esposa como você nunca poderia amar ela. Você vai amar seu marido e admirar o seu marido como nunca poderia imaginar que poderia ter esse amor. A sua célula, a sua liderança vai crescer, vai multiplicar, vai avançar, só porque você tem amor por Deus. Esse é o segredo. E quando você ama a Deus, você está disposto a servir esse Deus. E quando você serve de todo o seu coração, o seu crédito com Ele é aumentado. E quando você tem crédito com Ele, todas as suas orações são respondidas.